Beleza? Agora a gente vai passar para a replicação em eucariotos. Só vou citar o quê? Tudo isso aqui, que a gente falou até aqui, acontece tanto em procariotos quanto em eucariotos, tá? Mas em eucariotos tem algumas coisinhas um pouco mais complexas que vão ter além dos procariotos. Por exemplo, como eu falei para vocês, o DNA de eucariotos é maior. O ser humano tem um DNA bastante grande que precisa ser compactado, tá? Organizado, muito bem organizado, né? E vai estar bem organizado, e mesmo que no formato de cromatina, mesmo que durante esse período da célula em que ela está só se replicando, tá? E não ainda se dividindo. Então, ele vai ter que lidar, a nossa forquilha de replicação, ela vai ter que lidar com descompactação do DNA e compactação depois, porque também não dá para descompactar tudo, como eu falei para vocês. Nunca o DNA fica completamente de cabo a rabo descompactado. Então, não é como se o replissomo passasse e descompactasse tudo, ficasse tudo uma bagunça, uma zona, e depois a gente vai compactar de novo. Não. Esse processo, ele vai acontecer como? É uma desmontagem e montagem. Desmontagem e montagem. Né? Então, aqui a gente tem as nossas histonas, as proteínas histonas, né? Que vão formar os nucleossomos, que é essa estrutura, né? Associação histona-DNA, forma os nucleossomos. Vejam que ó, tem um nucleossoma aqui no meu DNA parental. E aí, ó, a nossa forquilha aqui de replicação tá aqui, tá vendo? Ela tá seguindo para esse sentido de cá. Quando ela tá seguindo aqui, que ela vai ter que lidar com regiões que estão compactadas. E aí vai ter uma desmontagem. A histona vai se desligar, a forquilha vai passar e atrás ela vai ligar de novo. As histonas vão se ligar novamente. Então, se tinha uma histona aqui, passou a nossa forquilha de replicação, volta a histona na mesma região, tá? Recém-montados aqui, tá? Então, nos dois, né, nas duas cópias. Então, essa desmontagem e montagem vai acontecendo. Claro que a gente utiliza as histonas que estavam na parental, a gente faz uma reutilização, é assim mesmo, para economizar energia. Sim, a gente reutiliza histona, mas, claro, agora eu tenho o dobro, né? Eu tenho uma cópia de DNA, eu vou precisar de mais histonas do que as que já estavam ali. Então, novas são produzidas e vão entrando, né, dentro do núcleo, né, do citoplasma aqui para o núcleo, vão sendo sintetizadas novas proteínas histonas, elas vão entrando para poder suprir, né, o papel de montagem depois que passa a forquilha, tá? Uma outra questão em eucariotos é que, eu falei, o DNA é muito grande. O DNA pequeno em bactéria, uma origem, pum, já replicou tudo rapidinho, pequenininho. Agora, o nosso DNA que é gigantesco, a gente tem cromossomos lineares gigantescos, a gente precisa de muitas origens de replicação para que o processo seja mais rápido. Imagina uma origem só ter que replicar 3 bilhões de pares de base, ou uma por cromossomo. Seria muito devagar essa replicação. Então, o próprio ciclo da célula seria muito longo, tá? Então, o que acontece? Em eucariotos, a gente tem centenas ou até milhares de origens de replicação ao longo de um único cromossomo. Então, aqui, ó, estou mostrando como se fosse um cromossomo único, que é um DNA linear, né? Eu teria várias, entendeu? Aqui estão sendo mostradas 3, mas eu não teria 3, eu teria centenas, eu teria milhares, tá? Que vão se abrindo bolhas para poder replicar rápido o DNA quando ele é muito longo, tá? E por fim, mas não menos importante, na verdade um dos mais importantes, é que a replicação em eucariotos, por ser um DNA linear, tem ponta. Porque um DNA circular não tem ponta, né? Então, bactérias não têm esse problema, por isso que elas não envelhecem. Mas quando a gente tem um DNA linear, ele tem terminações. Tem uma pontinha de cada lado, correto? Correto. Essas terminações do DNA linear a gente chama de telômeros, tá? São os telômeros. Qual a problemática dos telômeros na replicação? A problemática é a seguinte: como eu vou sempre ter uma fita sendo sintetizada continuamente e a outra sendo sintetizada descontinuamente, pensa na nossa síntese descontínua. Eu tenho que botar um primer lá na frente para andar para trás. Um primer lá na frente para andar para trás, porque eu estou indo no sentido oposto ao do movimento. Se o movimento é na frente, tem que botar lá na frente e andar para trás, certo?
E aí, se eu chegar na ponta, aqui tá chamando de extremidade distal, aqui é o final, aqui acabou. A molécula de DNA vai até aqui. Ela vem de lá e ela vai até aqui. Aqui acabou. Então, eu tenho que botar um iniciador lá na frente, para depois fazer a síntese nesse sentido de cá, tá? Mas chega um momento em que não tem mais o lá na frente, que acabou. E aí eu, por exemplo, botei um iniciador de RNA bem aqui na pontinha. A primase botou bem aqui na pontinha o iniciador de RNA. A DNA POL1 vai reconhecer, vai remover esse RNA, certo? Mas ela não vai ter uma ponta 3' H livre para fazer a síntese do DNA aqui. Nenhuma POL vai conseguir completar essa região aqui com DNA. Isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou ter uma problemática na replicação na ponta em que eu vou deixar uma região ali sem estar em dupla fita, uma pontinha sem estar em dupla fita. Ao longo de várias replicações, se a gente for pensar, o que isso vai trazer? Vai trazer um encurtamento, né? Porque se eu diminuir um pouquinho, eu perdi essa informação genética que estava aqui para essa fita. Aí eu vou abrir essa fita aqui na próxima geração, né? Vai fazer replicação de novo lá na frente eu não consigo colocar, então eu perco um pouquinho. E aí eu perco um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, esse DNA linear, sendo replicado dessa maneira, ele tende a diminuir, tá? Se a gente não tivesse como, né, resolver esse problema, como a gente já vai mostrar aqui. Ele tende a diminuir. E essa diminuição das terminações, ela está intimamente relacionada ao envelhecimento. Já se comprovou isso, enfim, né, estudos, que essa diminuição do nosso DNA está associada ao envelhecimento. Porque se a célula começa a perder informação genética, pessoal, já era. Não tem mais como produzir as polimerases para a gente conseguir chegar a replicar o próprio DNA. Imagina perder essa informação genética? Não dá. Vou começar a diminuir muito. E aí, o que vai acontecer? É melhor que essa célula morra do que ela passe para frente essa informação genética meia boca, meio mais ou menos. Então, isso traz uma interrupção do ciclo celular da célula, isso sinaliza uma apoptose da célula, morte celular programada. Faz com que a gente tenha esse início aí do envelhecimento, essa diminuição dos telômeros, das terminações. E está intimamente ligado ao envelhecimento de diversos seres vivos, como nós, seres humanos. Mas, se não tivesse nenhuma maneira de tentar reverter um pouco isso, aí a gente teria realmente um envelhecimento precoce, né? Se a gente não tivesse como fazer nada em relação a isso, algumas gerações, né? A gente sabe que, bom, vocês vão ter embriologia em algum momento, né? Imagino eu. De uma célula única, a gente chega num feto, né? Quantas divisões celulares a gente tem de chegar de um zigoto para chegar num feto? São muitas divisões, divisão celular pra caramba. Depois que a gente cresce, ainda segue fazendo divisão celular. Se a cada uma dessas divisões, a cada uma dessas replicações eu perdesse informação e fosse diminuir, a gente ia ter um envelhecimento muito precoce, tá? E como é que a gente reverte isso? Como é que a gente tenta lentificar esse processo? Não somos imortais, né? Já sabemos. Quem faz isso são as telomerases, tá? Telomerases agem nos telômeros, tá? Como é que elas fazem isso? As telomerases, elas são enzimas do tipo transcriptase reversa. Falei para vocês que nenhuma DNA POL conseguiria recuperar isso aqui, correto? Correto. Mas aí a gente não vai usar uma DNA POL, a gente vai usar uma polimerase diferente, tá? Que é chamada de transcriptase reversa. Por quê? Porque ela faz o reverso, o contrário da transcrição. Transcrição é o quê? Produzir RNA a partir de DNA. Ela faz o contrário. Ela produz DNA, que é o que eu quero, porque eu quero reconstituir essa região aqui, a partir de RNA como molde. Então, ela traz com ela um moldezinho de RNA dentro da enzima, tá? Que sequência de RNA é essa? Bom, é uma sequência curta, repetitiva. Qual é a função da transcriptase reversa assim? É alongar a ponta. Fazer essa ponta, né, que tem ali informação genética. Vamos fazer essa ponta ser gigantesca, para eu ter bastante tempo de, né, rodadas de replicação e vai estar tudo certo. Não vou ter um envelhecimento precoce. Então, ela faz isso, ela promove o alongamento
do prolongamento unifilamentar que fica, né? Dessa pontinha que fica aqui. Ó, a telomerase é essa em verde aqui. Ela está carregando com ela uma sequência de RNA, tá? Uma sequência de RNA que ela vai usar de molde. Tá ali associado à proteína mesmo, tá? E aí fica dentro dela aquele molde e aí ela vai complementariza parcialmente com a ponta e aí ela consegue sintetizar DNA aqui usando como molde. Olha, ela sintetizou em azul, tá? Essa parte em azul. Aí ela vai aumentando essa pontinha aqui, aumentando, aumentando, aumentando. Do outro lado, ela vai aumentando outras pontas lá e etc. Aumentando essa ponta, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ponta uma ponta de sequências que são repetidas, tá, pessoal? Essas sequências repetidas, elas não informam alguma coisa, não. Elas são feitas para proteger a informação genética que está mais dentro do DNA. E aí, o que acontece? A replicação, ela vai replicar, né, todo o DNA. Quando chega nessa ponta, como a transcriptase reversa, a nossa telomerase, aumentou essa ponta, eu consigo ir mais à frente. Consigo ir mais à frente, a primase vai conseguir botar um primer bem mais à frente. Aí, vejam, a região em azul é que foi alongada pela telomerase. Veja que a primase consegue, então, botar um primerzinho aqui em vermelho, mais à frente, justamente nessa região em azul. Assim, eu não perco informação genética, que é a que está aqui em preto, tá? Então, ela consegue botar aqui bem na pontinha um primer, e aí a nossa pol replicativa consegue fazer a síntese de toda essa região aqui, tá? Aqui eu estou mostrando a telomerase botando o quê? 10 nucleotídeos, mas na real, em seres humanos, ela adiciona, se eu não me engano, 13.000 pares de base nas pontas, tá? Então, são muitos pares de base para a gente poder ter um envelhecimento que não seja tão precoce assim, tá? Além disso, essa ponta, mesmo com o alongamento dela, ela ainda tem que ser protegida, tá? Porque ponta de DNA está mais suscetível à ação de proteínas que podem degradar esse DNA. Então, além de tudo isso, o nosso telômero ele é alongado e associado a revestido por proteínas para que ele seja protegido, tá? Então, ele ainda tem aí, ainda é protegido por diversas proteínas, associação com proteínas, tá? Formando aí um revestimento telomérico, que a gente chama. Aí é importante a gente finalizar falando o seguinte, que as telomerases, elas alongam os nossos telômeros, né? Promovendo, né? Tentando retardar o envelhecimento precoce das células. Então, em células germinativas, então vamos lembrar que são células germinativas, são os nossos gametas, né? Que vão formar o zigoto. A gente vai justamente formar o zigoto. Essas células são extremamente importantes para a nossa perpetuação, certo? Essas células, elas não podem, vamos dizer assim, envelhecer. Eu não posso pegar uma célula envelhecida que tenha tido algum tipo de perda de informação genética e essa célula justamente ser o meu gameta que vai formar o meu filho, né? Então, as telomerases são enzimas que são produzidas pela própria célula para atuarem nos telômeros. Elas vão ser ativamente expressas nas células germinativas, ou seja, célula germinativa vai estar sempre nova, sempre jovem, com um telômero alongadaço, tá? Mas aí, nas células que são somáticas, que são todas as demais, sem ser os gametas, vão ser células somáticas da pele, dos neurônios e etc., elas vão ser pouco expressas ou nem completamente não expressas, tá? Elas não vão ser expressas ou pouco expressas nessas células. Por isso, eles têm um envelhecimento dessas células e justamente o envelhecimento delas está associado ao envelhecimento dos organismos, tá? Tem alguns pontos que eu gosto de pontuar aqui. Então, encurtamento dos telômeros, envelhecimento de diversos organismos está associado um ao outro. Doenças de envelhecimento precoce que existem, doenças genéticas de envelhecimento precoce,
estão associadas a telômeros mais encurtados, a problemas justamente nessa reposição, nessa colocação, nesse alongamento desses telômeros, tá? Muitas delas estão relacionadas. E um outro ponto importante que a gente pode trazer um pouco mais à frente, não sei se vai dar tempo, porque a gente tem realmente um planejamento bem curto, não vai dar tempo de falar muito de câncer, mas as células cancerígenas, elas comumente apresentam uma alta produção de telomerases. Mas por quê, professora? Bom, célula cancerígena, ela forma um tumor, né? A partir do momento que ela é formada ali, normalmente são mutações que acontecem nessa célula, e aí ela vira cancerígena. Ela começa a se replicar, duplicar, multiplicar indiscriminadamente, sem nenhum critério, formando então um tumor, certo? Certo. Se essas células tivessem pouco ou nenhuma expressão telomérica, muito provavelmente elas não conseguiriam ser tão agressivas, tão cancerígenas assim, formarem tumores tão grandes ou se espalharem completamente, porque em algum momento haveria um limite. Haveria um limite porque você estaria encurtando os telômeros. Então, muitos dos cânceres mais agressivos, eles têm algumas modificações que acontecem na célula, que geram, né, justamente essa capacidade de gerar um tumor, né, a célula ser cancerígena, e muitas vezes vão também fazer uma alta produção de telomerase para que justamente essas células não envelheçam e cresçam indiscriminadamente, sem parar, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Desculpa acelerar assim no final para a gente conseguir finalizar, mas... Então, nós podemos já ir começar a conversar sobre o nosso tema da aula de hoje, que é expressão gênica, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre a estrutura do DNA, nós falamos sobre o DNA em si, a estrutura dele, como chegamos na estrutura do DNA, né? Por que essa estrutura faz sentido, né? De acordo com as suas propriedades, de acordo com as funções dessa molécula, tão importante. E falamos também sobre a replicação, né? Do DNA, né? Que é uma das vias lá da informação genética, uma necessidade que os seres vivos têm é de replicar o DNA para poder gerar a sua prole, tá? Seja por via sexuada ou assexuada, né? Seja uma bactéria lá, unicelular, que faz a sua mitose, né? Sua divisão celular por mitose. Seja nós mesmos, né? Que fazemos a reprodução aí sexuada, geramos a nossa prole, né? A partir da replicação, tá? Que a gente consegue perpetuar aí as nossas células, de uma maneira geral. E a gente tem a parte da via da informação gênica que vai realmente chegar lá no fenótipo, né? Então, a gente estava falando do genótipo, que é a molécula de DNA. A gente estava falando de como essa molécula se replica, né? Para a gente ter essa molécula para a nossa prole. E agora a gente vai falar, né? De como essa molécula chega aí, né? Como a gente parte desse genótipo e chega no fenótipo. Tá? A partir da expressão gênica e também da regulação da expressão gênica, que é o tema, né, da aula que a gente vai ver aí depois do intervalo. Então, vamos começar com a parte de expressão gênica, tá? A parte de expressão gênica vão envolver aí dois processos, né, importantes, a transcrição e a tradução, que vocês já conhecem, tá? A gente vai começar falando do processo de transcrição e processamento do RNA. O processo de transcrição ele é extremamente importante, por quê? Porque a informação genética está contida lá no DNA e ela não vai ser transferida diretamente, né, para os nossos fenótipos. E por que a gente sabe que isso não acontece? Por exemplo, em eucariotos, a gente tem o DNA dentro do núcleo, né? Mas a codificação das proteínas, né? O nosso fenótipo vai sendo feito, os processos celulares, a maioria deles, vai acontecer no citoplasma da célula, em outras organelas, né? Então, mas o DNA ele não sai de dentro do núcleo. Como é que ele chega a trazer, então, essa informação genética para os demais compartimentos aí da célula, né? A partir do processo da transcrição, tá? E o processo da transcrição, né, que dá para a gente dar a entender, então, que para que essa informação genética ela saia ali da molécula de DNA, a gente precisa de um intermediário, tá?
E esse intermediário, ele é o RNA, tá? O nosso ácido ribonucleico. Tá? Então, relembrem aí do que vocês lembram da parte aí de RNA. O RNA, ele é o quê? Ele é o intermediário, tá? É ele que vai conseguir remover a informação genética, não remover, né? Transcrever a informação genética, fazer uma cópia ali de uma determinada informação genética de interesse, de trechos, né, de informações genéticas de interesse ali no DNA. O RNA ele vai ser essa molécula, tá? Essa molécula intermediária. Então, a gente vai produzir essa molécula intermediária nesse processo que é chamado de transcrição, tá? Então, a informação genética, ela é transcrita de uma sequência de nucleotídeos de DNA. Já sabemos que o DNA é uma sequência de nucleotídeos, tá? Então, ela é transcrita de uma sequência de nucleotídeos de DNA em uma sequência também de nucleotídeos, só que de RNA, tá? Porque o RNA também é formado por uma sequência de nucleotídeos, se vocês bem se lembram. Vamos relembrar um pouco, né, dessa molécula, falar um pouco dessa molécula do RNA, as características dela, o que ela vai ter de diferente aí em relação ao RNA. Como eu falei para vocês, o RNA ele vai ser feito, né, de uma sequência, a composição dele é uma sequência também de nucleotídeos. O RNA também é ácido nucleico. A diferença é que ele é o ácido ribonucleico e não desoxirribonucleico, tá? E essa diferença aí que está no nome dele, né, em ribonucleico e desoxirribonucleico, tem a ver aí com o grupamento açúcar que vai estar nesse nucleotídeo. A gente mostrou na última aula, nós mostramos que os nucleotídeos têm 3 grupamentos: o grupamento açúcar, o grupamento base nitrogenada e o grupamento fosfato, certo? E no nosso grupamento açúcar vai ter a diferença aí, que existe, né? Uma das diferenças que tem aí entre o RNA e o DNA. Então, aqui está sendo mostrado os açúcares que estão presentes no RNA. Temos o que? A ribose, é o ribonucleotídeo, né? O ácido ribonucleico, porque ele tem uma ribose como açúcar. E o DNA vai ter uma desoxirribose, ou seja, é quase uma ribose. A diferença é que tem um oxigênio a menos. Desoxi vem disso, né? Cheguei a comentar com vocês na última aula. E essa diferença está aqui no carbono 2', né? Temos o carbono 1' que se liga à base, o 5' que se liga ao fosfato, o 3' que é importante na ligação fosfodiéster, que a gente já estudou na última aula para o DNA. Isso também vai acontecer aqui no RNA, as ligações também vão ser fosfodiéster, como eu já vou mostrar para vocês, pelo carbono aqui 3' OH. No carbono 2' OH é que a gente tem essa diferença. Na ribose a gente tem uma hidroxila e na desoxirribose nós temos apenas um hidrogênio. A hidroxila, ela é um grupamento, né? Ela é uma função aí reativa, que auxilia aí numa característica que o RNA vai ter de diferença em relação ao DNA também, que é a possibilidade de atuar como um catalisador bioquímico. Não é mentira, pessoal. O fato de ter essa hidroxila esse 2' OH, né, traz essa possibilidade aí de catalisar determinadas reações, tá? Assim como enzimas, né? Não pelo mesmo mecanismo, mas assim como enzimas. E nesses casos, né, o RNA acaba sendo chamado aí de ribosima, tá? Outra diferença que vocês devem se lembrar é que no RNA temos uracila e no DNA temos timina. Isso é muito reforçado, né? Normalmente temos o A, o T, o C e o G no DNA. E no RNA também temos o A, também temos o G, também temos o C. Mas no lugar da timina, nós temos a uracila, tá? É também uma pirimidina, tem apenas um anel. A diferença entre elas tá somente nesse grupo aqui, esse grupo metila, tá? Que tá aqui presente na timina e não tá presente na uracila, tá? Então, essa base nitrogenada se diferencia aí, né, no RNA, quando comparado aí com o DNA. Outra característica é que o RNA, ele é comumente, quando eu digo comumente, é porque eu quero dizer que nem sempre, não é assim, existem exceções, existem momentos em que o RNA vai estar aí presente com 2 fitas, tá?
mas comumente ele vai ser unifilamentar, uma fita única, uma fita simples, tá? Se ele vai ser uma fita única, né? Ele pode assumir diferentes estruturas tridimensionais, que eu já cheguei a comentar na última aula, mas vou relembrar para vocês que quando você tem uma fita única, né, de sequência de nucleotídeos, seja de DNA, seja de RNA, ele não tem essa conformação aqui fingindo que é uma hélice única não, tá, pessoal? Não tem exatamente essa conformação que está aqui colocada como sendo praticamente a dupla hélice, só que com uma fita só, né? Isso aqui não ocorre. O que vão ocorrer vão ser estruturas tridimensionais diversas, tá? Vão ser aí rearranjos, né, nessa fita única que está sendo exemplificado, por exemplo, o RNA transportador, que vocês devem conhecer, né, que se liga lá ao aminoácido e tem o seu anticódon. Então, ele tem essa estrutura, né, que é formada pela complementariedade de bases entre nucleotídeos na mesma fita, no mesmo nessa mesma sequência, tá? Formando essas estruturas aí tridimensionais diferenciadas. Aqui, por exemplo, a gente tem um ribossomo, tá? Um RNA ribossomal. Ribossomo não, um RNA ribossomal. Tá? Então, vão conseguir adquirir essas diversas estruturas tridimensionais diferenciadas, né? Porque o DNA está sempre em dupla hélice. Tem aquela estrutura ali bonitinha que a gente viu na semana passada. Já o RNA vai poder assumir diferentes estruturas tridimensionais que vão ser extremamente importantes para as funções que cada um desses tipos diferentes de RNA, que a gente já vai ver também, vão ter, tá? Lembrando que, apesar de ter uma única fita, lembrem que a gente tem a polaridade, tá? Da nossa sequência de nucleotídeos. Lembra da polaridade da sequência de nucleotídeos? O 5', né? Que aqui se a gente tem um 5' aqui, quer dizer que o nucleotídeo que está aqui nessa ponta, ele está com o seu grupamento 5' livre, tá? E na outra ponta, logo, né? Se temos a 5' nessa ponta, na outra ponta temos um 3' OH livre, tá? Então, ele vai ter essa polaridade sim. Como normalmente vai ser unifilamentar, vai ter só essa polaridade aí dessa sequência única. Não vai ter aquela questão lá da polaridade inversa, se ele for fazer só a complementariedade com outra fita que vai ter aí a polaridade inversa que nós temos no DNA. Bom, beleza. Então, a gente tem aqui a nossa molécula de DNA, dupla fita, bonitinha, dupla hélice, em rosa, tá? Nós temos aqui o processo de transcrição acontecendo, tá? O processo de transcrição vai ter aí presente, né? Quem vai fazer a polimerização e a síntese desse RNA nesse processo de transcrição vai ser a RNA polimerase. Claro, não a DNA polimerase, vai ser a RNA polimerase, tá? Beleza. E aí a gente tem aqui o RNA em azul sendo sintetizado, tá? Tá ocorrendo o processo de transcrição. Ele ocorre com base aí na complementariedade de bases, A pareando, nesse caso agora que está sendo sintetizado o RNA, A pareando com U, né? T pareando com A, C pareando com G sempre, né? E nós temos aqui o RNA que está sendo sintetizado. Vejam que foi aberta uma bolha, dessa vez uma bolha de transcrição, não uma bolha de replicação, uma bolha de transcrição foi aberta. E essa região aqui, que é uma região de interesse para ser transcrita, a RNA polimerase vai lá e faz a transcrição de uma das fitas de DNA, tá? Então, já bem diferente aí do processo de replicação. A replicação, a gente está replicando as duas fitas ao mesmo tempo. A gente abre uma bolha de replicação que é bem maior, forquilhas de replicação formadas, cada um vai para um lado, enfim. Todo um processo mais complexo. Aqui não. Aqui a gente só quer fazer a transcrição, né, de uma das fitas. Tá? Então, vai usar como molde uma das duas fitas. Qual delas, professora? Vai depender. Pode ser que seja uma, pode ser que seja outra, depende de que região, e quem vai determinar isso vão ser aí as regiões regulatórias que a gente já vai ver, tá? Outra coisa importante, pode falar, Karine. Sim. Sim, sim, porque quando a gente gera
Isso. É o ponto, quando a gente abre a bolha de replicação, imagine que isso aqui fosse uma bolha de replicação, quando a gente abre a bolha de replicação, nós temos duas forquilhas, duas regiões que vão estar ali sendo abertas, né? E essa forquilha, ela vai se deslocando, né, ao longo da sequência. Então, sempre abriu a bolha de replicação, tem duas forquilhas que vão se deslocando, né, em direções opostas, formando aí a replicação das duas fitas. Aqui não. Aqui a gente abre uma bolha de transcrição, que é menorzinha, só para fazer a transcrição de uma das fitas, tá? Que a RNA polimerase vai catalisar isso. Ela vai chegar, vai ligar na fita correta e vai fazer a síntese. Qual o sentido da síntese do RNA? Para não confundir vocês, é o mesmo sentido da síntese lá que ocorre para as DNA polimerase. As DNA polimerase, a gente falou que elas sempre sintetizam o filamento ali de DNA que está sendo sintetizado, sempre do 5' para o 3'. Nesse caso aqui, o sentido da síntese também é o mesmo. Então, ela vai sintetizar, a RNA polimerase vai sintetizar a fita de RNA do 5' para o 3', tá? Então, vejam aqui, do 5' sendo aí na direção, né, sentido de síntese. Então, aqui nesse caso, da esquerda para a direita, do 5 para o 3', tá? Beleza, então a gente teve uma região do DNA que era de interesse de ocorrer essa transcrição vai ocorrer em determinados trechos ali do DNA, tá? E a gente já vai falar disso. E sintetizamos esse RNA aqui. O processo de transcrição gerou esse RNA aqui que está sendo sintetizado. Esse RNA, ele pode tanto ser o nosso RNA mensageiro, que vocês já ouviram muito falar, que vocês sabem o que é o RNA mensageiro, não preciso explicar. O RNA mensageiro, ele é aquele que traz a mensagem, né? É aquele que traz a mensagem para ser codificada posteriormente em proteína. Então, o RNA mensageiro é aquele que vai sofrer o processo a seguir, que a gente já vai ver de tradução, tá? Mas não é só o RNA mensageiro que é transcrito do DNA, tá? Nós temos informação genética no DNA que também corresponde aí a outros tipos que vão aí ser responsáveis por trazer a informação genética para outros tipos de RNA, que não o mensageiro, tá? Que outros tipos são esses? Esses outros tipos de RNA, sem ser o mensageiro, nós chamamos de RNA funcionais, tá? De uma maneira geral, só para colocar todo mundo, né, do mesmo bolo. Então, a gente tem a possibilidade de ter um RNA mensageiro, que vai ser traduzido, e a gente tem a possibilidade de ter um RNA funcional. O que é um RNA funcional? Um RNA funcional, após o processo de transcrição, ele já está pronto para desempenhar a sua função. Ele não vai passar pelo processo de tradução, né? Que RNAs são esses? Quais exemplos a gente tem aqui? O RNA transportador, por exemplo, extremamente importante para o processo de tradução, tá? Ele vai ser transcrito de lá de uma região que a gente tem no nosso DNA. A RNA polimerase também vai transcrever ele. E aí vai gerar aquela estrutura tridimensional específica dele e ele vai ser usado na tradução. Da mesma forma, o RNA ribossômico. São extremamente transcritas, regiões constantemente transcritas aí no DNA, tá? Porque a gente constantemente precisa de RNA transportador e de RNA ribossômico. Outros RNAs funcionais importantes, existem pequenos RNAs também muito importantes, como os pequenos RNA nucleares, os snRNAs. Tá? A gente já vai ver uma das funções dele. Temos também o microRNA, tá? E o RNA de interferência. Aí estão mais relacionados com a regulação da expressão gênica, que a gente já vai ver também. Então, existem diversos tipos de RNA, cada um com a sua importância, com a sua função, que para ali na transcrição, não vai para a tradução, tá? Então, pensem nisso, lembrem disso. Que um gene, ele não necessariamente vai codificar uma proteína, tá? Um gene pode codificar apenas um RNA funcional, tá? Ou ele vai recodificar um RNA mensageiro que vai ser depois aí traduzido para uma proteína. Então, essa terminologia que a gente normalmente usa, que por muito tempo se pensou e se usou, né, dentro da genética mesmo, um gene, uma proteína. Não é bem assim, tá? Não necessariamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho, determinar aí
a partir do momento que a gente tem a transcrição acontecendo, o processo de transcrição vai acontecer lá no DNA. Então, eu mostrei para vocês que uma das fitas do DNA é que vai ser usada como molde para a síntese daquele RNA, tá? Então, a gente tem umas terminologias que a gente vai usar quando ocorre assim, o processo de transcrição em um determinado local, que é chamar os filamentos de DNA na região em que vai acontecer a transcrição, de filamentos molde e codificante. Então, isso tem que ficar bem fixo na memória de vocês. Qual é o filamento molde? Qual é o filamento codificante? Tá? Então, vamos pensar aqui juntos. Temos aqui uma sequência de DNA, tá? Uma região lá do DNA, uma dupla fita, que tem a sua polaridade inversa aqui, como vocês podem ver, tá? A gente tem 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas, tá? A nossa dupla fita de DNA. O que eu vou fazer? Vou abrir essa fita, tá? Só abrir para a gente poder observar melhor. Então, temos aqui a fita de cima, nossa linha fita 3 linhas, 5 linhas, e a fita de baixo, 5 linhas, 3 linhas. Essas regiões que estão aqui colocadas em azul, tá? São regiões gênicas, tá? Então, são regiões de genes, quer dizer, vão ser regiões que são de interesse que elas sejam transcritas, tá? Então, são regiões que vão ser transcritas. Estou mostrando para vocês aqui com essas caixinhas em azul, tá? Se eu disser para vocês que os filamentos que estão, os filamentos que estão em azul mais escuro, não sei se vocês conseguem observar aqui muito bem, né? Tem uma caixinha que está com azul mais escuro e outra com azul mais claro, tá? Da mesma forma que a gente tem essas duas aqui com esse azul mais escuro e na fita de baixo estão com esse azul mais claro, tá? Se eu falar para vocês que as regiões, né, do filamento que tem a caixinha azul mais escura são as regiões que vão ser usadas como molde. Ou seja, molde você já sabe o que é, porque a gente falou na última aula lá, né, que o filamento ele é usado como molde para a gente codificar, né, para a gente sintetizar aquele filamento de DNA. Então, aqui também, o DNA vai ser usado de molde para... Já respondo você, Mariana. O DNA vai ser usado de molde para a síntese dessa sequência aí de RNA, nesse caso aqui, tá? Então, eu tô falando para vocês que esse filamento aqui é o filamento molde, que vai ser usado para a síntese do RNA. Se a síntese do RNA ocorre sempre do 5' para o 3', em que sentido a gente vai estar sintetizando esse RNA se a gente usa esse filamento aqui como molde? Tá? Então, pensem na polaridade. Esse filamento que vai ser usado de molde está no 5' para o 3'. Se eu estou sintetizando um filamento complementar a ele, polaridade inversa vai acontecer. Então, vamos ter uma fita que vai ser 3' desse lado de cá e 5' aqui na direita, tá? E se a gente tem sempre o sentido de síntese do 5 para o 3', nós vamos ter aí uma síntese da direita para a esquerda, tá? Então, essa setinha aqui está indicando o sentido que está ocorrendo a síntese do RNA, usando como molde esse filamento aqui, tá? De baixo, o filamento de baixo da figura, tá? Então, nós temos esse filamento aqui como molde para o gene 1. Então, no gene 1, que é a região ali do gene 1, a região em que o gene 1 está colocado dentro do cromossomo é o que a gente chama de locus, tá, Mariana? A Mariana perguntou se essa região em azul é chamada de locus, tá? Locus, é uma terminologia que a gente usa para a região dentro do cromossomo em que a gente tem aquele gene, tá? Então, temos aqui para o gene 1 esse filamento de baixo sendo o molde. Mas como eu falei para vocês, qual dos filamentos vai ser o molde? Não é sempre um filamento que é usado como molde. Pode ser um ou pode ser o outro. No caso, para o gene 2 e para o gene 3, eu estou falando para vocês que o outro filamento de cima é que vai ser usado como molde. Isso quer dizer que o sentido de síntese do RNA, quando ocorre a transcrição nesse filamento aqui, vai ser da esquerda para a direita,
tá? Então, está aqui sendo representado o sentido de síntese do RNA para o gene 2, já que esse aqui que vai ser o filamento molde, tá? Importante. Quando a gente tem, então, o filamento molde, esse daqui sendo o filamento molde, o filamento complementar de DNA vai ser o chamado de codificante. Então, eu falei para pontuar para vocês o que é o filamento molde e o que é o filamento codificante ali na tradução. Desculpa, na transcrição. Então, o molde vai ser o que vai ser usado como molde. Eu acho a terminologia perfeita para a gente compreender isso, né? Ele vai ser usado pela RNA polimerase como molde para a síntese do RNA. O complementar a ele, complementar ao molde, é o filamento codificante, tá? Então, para o gene 1, esse filamento de cima é o codificante e o de baixo é o molde. Para o gene 2 e para o gene 3, é o contrário. O filamento de cima é o molde e o de baixo é que é o filamento codificante, tá? Beleza. Vamos começar a entender o porquê que é chamado de codificante esse outro filamento e por que os geneticistas gostam de usar a sequência codificante, né? Por que a sequência codificante ela é tão importante, tá? Vamos pensar aqui. Temos uma dupla fita de DNA aqui sendo mostrada, tá? Com a sua polaridade inversa, tá? Aqui a gente já tem a sequência em si, que é para vocês conseguirem observar, né, essa questão do filamento codificante molde. Vou dizer para vocês que o filamento de baixo é o filamento que vai ser usado como molde, tá? Se o filamento de baixo vai ser usado como molde, ele também pode ser chamado, inclusive, né, bom adicionar aqui, que o filamento molde também pode ser chamado de não codificante, antissenso ou sem sentido. E ainda tem termos em inglês também. Tem vários termos possíveis. Eu gosto muito de usar o molde, tá? Não codificante é por quê? Porque ele não é o codificante, né? Antissenso, porque o codificante também pode ser chamado de senso, tá? Ou consentido, porque o codificante pode ser chamado também de consentido. Então, temos lá o filamento molde, que eu disse para vocês que é o de baixo, logo, o de cima vai ser o filamento codificante, com seus outros vários termos, ou não molde, ou senso, ou consentido. Porque acaba que vocês podem achar esses outros termos nos livros e tal, nas referências aí que vocês forem estudar. Então, a gente tem o filamento codificante sendo o de cima e o filamento molde sendo o de baixo, tá? Isso quer dizer que eu vou sintetizar um RNA que vai ser complementar a quem? Ao meu filamento molde. Se ele vai ser complementar ao meu filamento molde, tenho aquele aqui colocado, tá? Vai estar na polaridade inversa, né? Do meu filamento molde, porque ele é sintetizado na polaridade inversa do meu filamento molde, do sentido do 5 para o 3'. Beleza. Então, vejam aqui que ele está complementar. G pareando com C, A pareando com U, porque a gente não tem T no RNA. C pareando com G e por aí vai, tá? Agora, observem que a sequência do RNA mensageiro, ela é idêntica à sequência do filamento codificante. Tá? Porque se o filamento codificante ele é complementar ao filamento molde e se o RNA mensageiro é complementar ao filamento molde, quer dizer que o filamento codificante e o RNA mensageiro têm sequências idênticas, a não ser pela presença aí de U no lugar do T. Tá? Então, aqui a gente tem C, T, G, C. Então, aqui a gente tem C, U, C, G e tal. Ok? Por isso ele é chamado de codificante, porque no filamento codificante é onde está o código. De fato, o código que vai ser usado no RNA mensageiro para depois ser usado, por exemplo, para fazer a tradução, tá? O RNA sempre vai ser complementar ao filamento molde? Sim. Tá? Então, se você tem uma região gênica, um gene específico que codifica para um RNA mensageiro ou não, ou para outro tipo de RNA, tá? Esse gene, ele vai codificar um RNA, né? E aí a gente vai ter, nessa região gênica, a gente vai ter sempre um filamento que vai ser usado como molde e um filamento que não vai ser usado como molde. Ele vai ser apenas complementar àquele, complementar ao molde. Ele vai ser idêntico à sequência do RNA mensageiro que vai ser ali transcrita daquela região, tá? Deu para entender?
Por que vai ser sempre complementar ao filamento molde, o RNA? Beleza. Sim. Perfeito. É o que vamos descobrir agora, tá? Perfeita pergunta. É exatamente isso. Uma região vai ser usada como molde, né? A outra realmente vai acontecer o que você falou. Ela vai ficar lá. A função dela é ser complementar ao molde, simplesmente, tá? Ela vai ficar lá, aquela outra sequência. Não vai ser usada pela RNA polimerase, tá? Mas a região ali, o DNA, ele é uma dupla fita, tá? E aí vão ter regiões regulatórias que vão sinalizar RNA polimerase. Você tem que transcrever essa região aqui, essa fita de cá, entendeu? Que vai dizer para ela qual região que ela tem que transcrever e qual das fitas, de forma correta. São regiões regulatórias que a gente vai começar a ver agora. A partir de entender a estrutura básica de um gene. A estrutura básica de um gene não é só a sua sequência codificadora, não é só a sua região que vai ser transcrita, tá? Ela vai ser formada minimamente por 3 regiões. Então, todo gene tem uma estrutura básica que tem 3 regiões. A região promotora. O que é a região promotora? É a que promove a transcrição. Então, justamente a pergunta da Karine, como é que ela vai saber? A região promotora vai estar ali para isso, para indicar que a transcrição tem que acontecer aqui nessa região aqui. Ela não vai ser uma região que vai ser transcrita, tá? Mas é uma região regulatória que vai indicar qual é a função dela, promover a transcrição, tá? A segunda região que vai ter na nossa estrutura básica do gene, uma região a ser transcrita. Claro, códon de iniciação ainda não, Matheus. Matheus perguntou se seria o códon de iniciação. Ainda não, nós vamos chegar nele. A região transcrita é a segunda região ali básica que a gente vai ter no nosso gene. Dessa região transcrita, a gente tem o quê? Essa região é a região que vai ser transcrita. É a região que o filamento molde vai ser usado como molde pela RNA polimerase e o codificante vai ter exatamente a sequência que vai estar no RNA que vai ser produzido, que vai ser transcrito daquela região, tá? A gente tem essa terminologia de utilizar aí, quando a gente está representando um gene, a região que vai ser transcrita, ela começa a partir do nucleotídeo mais 1, tá? Então, a gente tem o promotor aqui, por exemplo, sendo colocado antes da região transcrita, nesse exemplo aqui, e a gente tem o nucleotídeo mais 1 aqui sendo colocado. O que é o nucleotídeo mais 1? O nucleotídeo mais 1, não confundam com o códon de iniciação ainda. O nucleotídeo mais 1, ele é o primeiro nucleotídeo que vai ser transcrito pela RNA polimerase, tá? Para qualquer RNA, que seja RNA mensageiro ou não. Então, vai ser o mais 1, é o primeiro nucleotídeo transcrito. E aí, a partir do primeiro nucleotídeo transcrito, a gente tem a região que vai ser transcrita. A região transcrita, que eu botei aqui como esse nome mais genérico. Então, a gente tem o mais 1, depois o 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Toda a região que vai ser transcrita daquele gene, tá? Dentro dessa região a ser transcrita, pode ser que a gente tenha uma sequência codificadora de proteína, tá? A gente pode ter uma sequência codificadora de proteína, se esse for um gene codificador de proteína, que eu já falei para vocês que genes podem ser aí codificar apenas RNA e não ter sequência codificadora de proteína aqui nessa região. Mas nesse exemplo aqui e nos vários que a gente vai mostrar ao longo aí da aula, a gente vai estar falando bem mais dos genes que são codificadores de proteína, tá? Então, aqui eu estou trazendo a estrutura de um gene, como exemplo, codificador de proteína. Então, nessa região que ele vai transcrever, a partir do mais 1, a gente tem dentro dessa região, essa região aqui que está destacada em azul, que é uma sequência codificadora, tá? É uma sequência que vai aí ter o código para uma proteína, que vai ser traduzida, tá? Nesse caso, então, a gente vai ter a sequência codificadora, quando ela está presente, a gente vai estar presente também regiões
que vão ser transcritas, mas que não vão ser traduzidas, tá? Então, pensem nisso. Quando a transcrição ela começa a partir do primeiro nucleotídeo transcrito, mas o primeiro nucleotídeo transcrito não é o códon de iniciação. Não é o primeiro códon que vai ser usado na tradução, tá? Ele é o primeiro nucleotídeo a ser transcrito. Então, a gente vai gerar aqui um RNA, tá? Com essa setinha aqui que está sendo mostrada, ao longo de toda a região a ser transcrita, tá? Dentro dessa região é que a gente tem a sequência codificadora que está aqui sendo identificada a partir do primeiro códon, né, no códon de iniciação ATG, que a gente já vai falar dele mais. Essa região, por exemplo, que está entre o primeiro nucleotídeo transcrito e o primeiro códon de iniciação, tá, da tradução, é uma região que foi transcrita, vai ser transcrita, mas não vai ser traduzida. E aí ela é chamada de 5' UTR. Tá? Esse UTR significa untranslated, de não traduzida, tá? 5' por quê? Porque eu estou na ponta 5' aqui do meu RNA, tá? Eu vou ter uma região também que não vai ser traduzida, porque a sequência codificadora ela tem início, meio e fim. O códon de fim, né? Se lembraram aí do códon de iniciação, o Matheus lembrou, deve lembrar que existe um códon de fim também, um códon de parada, que vai terminar essa sequência codificadora. Tá? Quando essa sequência codificadora ela termina, mas ainda vai ter RNA sendo transcrito além do códon de fim também. Tá? Então, só para lembrar que a sequência codificadora ela vai estar dentro do RNA mensageiro, no meio dele, assim, né? Mas não vai estar, não é completamente, não é início e fim, é tudo sequência codificadora, não. Tá dentro do RNA mensageiro, tá? Então, a gente tem uma região aqui que também vai ser o tal do 3' UTR, tá? A gente teria uma região aqui que é o 3' UTR, uma região que foi transcrita, né, de RNA, do RNA mensageiro, mas que não está na sequência codificadora, tá? Que não vai ser traduzida. E aí a gente tem, então, falamos do promotor, da região a ser transcrita, que pode conter uma sequência codificadora e também é obrigatório para a estrutura básica de um gene você ter um terminador. O que o terminador faz? Se o promotor promove a transcrição, o terminador ele termina a transcrição, porque a gente tem que sinalizar também para a RNA polimerase que tem início e que tem fim, para ela não ficar, né, vamos dizer assim, transcrevendo para sempre. Para que ela vai transcrever regiões que não precisam mais? É só até aqui, pode parar. Então, a gente tem que sinalizar também o término da transcrição e o terminador vai fazer isso, tá? Agora, vamos entrar realmente no processo de transcrição em si, agora já compreendendo o que é a estrutura básica do gene, como que vai funcionar esse processo de uma maneira mais geral. O Matheus perguntou, essa parte do RNA que não vai ser transcrita é inútil? Não, não é inútil. Como tudo nessa vida, não é inútil. E nós vamos falar sobre ela, tá? Por isso que eu apontei aqui. O processo de transcrição. Agora, vamos falar primeiro em procariotos, para depois a gente trazer aí o que a gente tem de diferente para os eucariotos. Em procariotos, aqui eu só coloquei a estrutura do gene básico, só para vocês relembrarem. Em procariotos, a enzima que vai realizar a síntese, a gente já falou, né, que vai realizar a transcrição, é a RNA polimerase, tá? E em procariotos, todas as classes de RNA, seja mensageiro, seja funcional, seja transportador, seja qual for, é uma única RNA polimerase que faz. Não uma única, né? Mas é só uma proteína. A gente não tem mais de uma RNA polimerase diferente. A gente já vai ver que eucariotos sim, a gente vai precisar disso, tá? A RNA polimerase também é uma holoenzima, tá? Então, assim como a DNA polimerase, ela também vai ter diversas subunidades, tá? Então, ela vai ser lá diversas subunidades, cada uma com uma função. Eu não vou trazer para você todas as subunidades da RNA polimerase, não vejo necessidade, mas são várias. Dentre essas subunidades, uma é extremamente importante em procariotos, que eu preciso que vocês gravem, que é o fator sigma, tá? O fator sigma é uma das subunidades, ou subunidade sigma, também pode ser chamado assim. É uma subunidade da RNA polimerase
que apresenta como função o reconhecimento do promotor do gene. Então, a gente tem uma região, uma subunidade da RNA polimerase que tem a função de reconhecer o promotor, para justamente promover a transcrição, indicar onde é o início da transcrição, tá? E como é que ele faz esse reconhecimento? Porque na região promotora, a gente vai ter aí sequências conservadas. O que quer dizer que elas são conservadas? Que elas se mantêm ali sempre parecidas, né? Se não exatamente idênticas, muito parecidas, para manter ali o fator sigma reconhecendo essas regiões, tá? E aí, nos promotores procarióticos, né, de procariotos, as posições lá do promotor, na posição menos 10 e menos 35, o que é a posição menos 10 e menos 35? Por que você está falando um número negativo, professora? Lembra que a gente mostrou para vocês que o primeiro nucleotídeo a ser transcrito é chamado de mais um? O segundo é o 2, 3 e por aí vai, seguindo, né, a nossa sequência que vai ser transcrita? Os nucleotídeos que estão antes do primeiro nucleotídeo a ser transcrito, eles também vão ter a sua terminologia, que vai ser aí agora negativa. Então, o menos 1, o nucleotídeo menos 1, é o nucleotídeo que está imediatamente antes do nucleotídeo a ser transcrito, do primeiro nucleotídeo a ser transcrito naquele gene, tá? Então, a gente tem o menos 1, vai andando nessa região, vai andando assim, se afastando da sequência a ser transcrita, a gente vai aumentando esse valor também agora de forma negativa. Então, nós temos uma região no menos 10 e uma região no menos 35, tá? Essas posições, menos 10 e menos 35, tem regiões ali conservadas, né? Como eu falei, né? Sequências aí conservadas. Não precisa gravar que sequência é, que eu só estou colocando para mostrar para vocês. Aqui estão colocando diversos genes, tá? Sequências dos promotores de diversos genes diferentes de uma bactéria, Escherichia coli. E em amarelo estão marcadas aí os nucleotídeos que se mantêm assim com uma sequência conservada, parecidas entre si, tá? E é justamente essa região que está no menos 35, que está sendo aqui colocada, mostrada, uma região no menos 10, tá? Sendo que o mais 1 começa aqui, tá? Em azul sendo colocado. Então, o mais 1 começa aqui, antes dele tem uma região menos 10 e uma região menos 35, com sequências conservadas, tá? Que o fator sigma vai reconhecer, tá? Então, vamos pensar lá, como é que vai acontecer o processo de transcrição? Ele vai acontecer em 3 etapas. A iniciação, a elongação, né? O processo de elongar, de realizar efetivamente a síntese do RNA, e o processo de término. Então, a gente tem início, meio e fim, vamos dizer assim, né? Então, o processo, a etapa de iniciação vai começar em procariotos, já falei para vocês, pela região promotora, região menos 10 e menos 35. Então, região menos 10 e menos 35 estão ali com as sequências conservadas. Vão ser reconhecidas pelo fator sigma ou subunidade sigma, tá? E ela reconhece essa região aí, ela não está ainda ligada às suas outras subunidades da RNA polimerase. O fator sigma, ele vai sozinho, tá? Buscando e encontrando, a gente já vai falar um pouquinho da regulação disso, né, na aula depois do intervalo, ele vai buscando e encontrando a sequência conservada, menos 10, menos 35. Aí ele se liga. Quando ele se liga, ele ativa aí, né, diversas sinalizações, consegue recrutar as outras subunidades, tá? Aí ele recruta as demais subunidades da RNA polimerase. Elas vão se ligar aqui nessa região, posicionadas de uma forma que o início da transcrição ocorra onde tem que ocorrer, na fita que tem que acontecer, tá? A síntese ocorrendo na fita correta, né? Usando como molde a fita correta, tá? Então, a partir do momento que ocorre o reconhecimento, recrutou as outras subunidades, a polimerase, a RNA polimerase segue, ela abre a bolha de transcrição, ela mesma abre a bolha de transcrição, tá? E ela mesma segue com a sua elongação. E o fator sigma, ele depois que a polimerase ela segue na elongação, ele já se desliga. Ele só participa mesmo
do processo de iniciação, tá? Então, falando um pouquinho da elongação. Então, as outras subunidades foram lá, com a ajuda do fator sigma, reconheceram a região, abriram a bolha de transcrição, que eu falei para vocês que é uma bolha menorzinha, né? Não é uma abertura gigantesca que precisa de helicase, que precisa de topisomerase para poder manter lá, não formar superhélice. Isso não acontece, tá? Por quê? Porque é uma bolha menor que é simplesmente aberta para a ligação dessa proteína, né? Dessa RNA polimerase com a fita molde, e depois você imagina como se ela tivesse assim, né? Ela vai abrindo a fita conforme ela se desloca, e atrás dela a fita vai helicoidizando de volta. Ela vai fazendo, né, refazendo o seu pareamento de volta. Então você tem simplesmente essa RNA polimerase fazendo esse deslocamento ao longo da fita, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, a RNA polimerase, a bolha foi aberta, tá? Síntese do 5 para o 3. Então, a síntese da direita para a esquerda, como está representado aqui na seta. Você tem a deshelicoidização da frente. Então, você vai abrindo, né? Vai desfazendo, abrindo as fitas, conforme a passagem da RNA polimerase, mas vai acontecendo uma rehelicoidização atrás, tá? Então, tudo isso mantém ali estável essa bolha de transcrição. Como que a RNA polimerase faz a síntese do RNA, que está aqui mostrado em vermelho? Como uma sequência aí de nucleotídeos, a gente sabe que é uma sequência de nucleotídeos do tipo ribonucleotídeos, né? Nucleotídeos de RNA, sendo sintetizados aqui um filamento usando como molde um filamento de DNA que está aqui em azul, tá? Então, ela vai saber qual vai ser o nucleotídeo que ela vai adicionar pela complementariedade de bases com o filamento molde, ok? E ela vai formar, então, uma ligação fosfodiéster entre o 3' da cadeia que está nascendo e o 5' do nucleotídeo que vai ser adicionado. Por isso, a síntese é do 5 para o 3, tá? A diferença da RNA polimerase da DNA polimerase, que a gente já falou na última aula, é que a RNA polimerase não precisa de primer, não precisa de iniciador, não precisa de uma cadeia nascente para começar a adicionar mais nucleotídeos, tá? Ela consegue partir do zero, do primeiro, complementarizar o primeiro, e aí depois, a partir disso, ir adicionando na ponta 3' OH mais nucleotídeos, tá? Formando aí as ligações fosfodiéster, tá? Novamente, vai usar um triofosfato como substrato, tá? Então, esse nucleotídeo que vai sendo adicionado, ele não tem só o fosfato, ele tem 3, aí a quebra da ligação, lembra? Da quebra da ligação, então, desse primeiro fosfato com os outros dois, libera uma energia que ela usa para fazer a ligação aqui na sequência, no filamento, tá? E o processo, a última etapa desse processo é o término de transcrição, tá? E eu vou mostrar para vocês, existem mais de um mecanismo de término de transcrição, mas eu vou mostrar um só, tá? Que é o mecanismo intrínseco. É o que mais vai acontecer em procariotos e vai acontecer em eucariotos também, tá? Pelo método intrínseco, como é que acontece? A elongação aconteceu, vai chegando numa região que é a região terminadora, que eu falei para vocês que a região terminadora é a que sinaliza o fim da transcrição. Como que ela sinaliza isso? Você vai ter uma região nesse terminador, que é uma região rica em CG, tá? Então, rica em sequências CG, então vou ter vários pareamentos CG acontecendo e você vai sintetizar aqui. O RNA está sendo sintetizado e está sendo adicionado, então, uma região rica em CG. Em seguida, você tem uma região rica em A, tá? Então, tem uma região rica em CG, depois uma região rica em A, como se fosse várias sequências, A, tá? E ali, como a gente tem lá no molde vários nucleotídeos A, ela vai adicionar os seus complementares, que vão ser uracila, e a complementarização uracila e adenina é uma complementarização fraca, né? Que a gente considera fraca, né? Que tem apenas duas ligações de hidrogênio, tá? Com esse pareamento que vai acontecer aqui. No entanto, a região que foi sintetizada logo antes,
que está aqui no RNA, ela é uma região rica em CG. Tá? E uma região rica em CG, como eu mostrei para vocês, por ser unifilamentar, o RNA ele vai ter aí a possibilidade de fazer uma complementarização de nucleotídeos que estão na mesma fita, né? E aí uma região rica em CG pode acabar formando essa estrutura aqui que está sendo mostrada, que é uma alça em grampo, tá? Esse grampo é por quê? Porque você teve uma complementarização entre C e G nessa região, dentro da mesma fita do RNA, tá? E aí forma essa estrutura tridimensional que a gente chama de grampo. Tá? Então, aqui você tem a formação de um grampo, por conta dessa região rica em CG, que tinha logo antes, que é um grampo muito estável, tá? Com uma estrutura bastante estável. Por quê? Porque o C e o G têm uma ligação forte, tem 3 ligações de hidrogênio mantendo esse pareamento, tá? Então, você tem a formação desse grampo estável, né? Logo antes, e uma região fracamente ligada somente com pareamentos A e U, tá? Então, o que vai acontecer? A RNA polimerase, ela vai acabar não conseguindo seguir com a elongação, porque você vai ter esse desligamento, né? Esse híbrido DNA-RNA que mantém a RNA polimerase elongando, né? Esse híbrido DNA-RNA está aqui acontecendo na região que está sendo a síntese, está ocorrendo a síntese do RNA. Mas aí esse híbrido ele fica fracamente ligado, né? E aí, fracamente ligado, você tem esse desligamento entre RNA que está sendo sintetizado e o DNA molde. Quando essa ligação é rompida, tá? Você tem a liberação desse RNA e a dissociação, então, da RNA polimerase. Quando o RNA se desliga, ela se dissocia, né? Desfaz aí a bolha de transcrição, o DNA volta a fazer a sua conformação normal e terminou aí o processo de transcrição, tá? Então, a região terminadora, ela pode controlar, sim, por esse mecanismo que é chamado de intrínseco. Agora vamos passar para o processo de transcrição em eucariotos. Quais são as diferenças, né, no processo de transcrição dos procariotos para os eucariotos? Primeira diferença, aí dentro do processo de transcrição mesmo, né, da iniciação, da elongação e do término, a maior diferença vai estar na iniciação, tá? Na iniciação, a gente vai ter, assim, é interessante também comentar que os eucariotos têm mais regiões a serem transcritas, né? DNAs maiores, normalmente. E aí ele vai ter aí 3 RNAs polimerases, a RNA POL1, POL2 e a POL3. E cada uma dessas classes vai lidar aí com a síntese de RNAs de tipos diferentes, tá? A RNA POL2 vai ser a que a gente mais vai falar hoje, porque ela é a única que faz transcrição do RNA mensageiro, tá? Então, aí, essa diferença já está aí entre os eucariotos e os procariotos, tá? Os procariotos não necessitam disso, eles usam a mesma RNA polimerase para todas as classes de RNA. E aí, na iniciação, no processo de iniciação, como é que vai acontecer? Não vai ocorrer. A RNA polimerase, a POL2, ela é um pouco diferente, também é uma holoenzima com várias subunidades, mas você não vai ter aí a subunidade sigma, tá? Que a gente mostrou lá em procariotos, né? Que é tão importante para a iniciação. Pô, mas se não vai ter subunidade sigma, como é que os eucariotos reconhecem a região promotora? Como é que promove, então, a transcrição? Pela presença de outras proteínas que não fazem parte da RNA polimerase, tá? Então, não é uma subunidade da RNA polimerase em si, são proteínas chamadas de fatores gerais de transcrição, tá? Esses fatores gerais de transcrição, que tem essa terminologia TF, né, de Transcription Factor, né? Então, tem vários TFs, né? Tem o TF 1, 2, 3, 4, 1F, assim, tem vários diversos fatores gerais de transcrição que vão controlar aí esse processo de iniciação, tá? A gente já vai ver também que a regulação disso também faz parte, né, dessa do eucarioto aí ter diversos desses fatores de transcrição para controlar, né, quais regiões vão ser transcritas e quando. Mas esses fatores gerais de transcrição, eles vão reconhecer, principalmente na região promotora, também uma sequência conservada,
tá? Essa sequência conservada fica na região menos 30. Então, aqui no proeucarioto, a gente tem uma região menos 30, que tem uma sequência conservada TATA, tá? E essa sequência conservada TATA é também chamado de TATA, tá? TATA box, tá? Então, essa região com a sequência conservada, na região menos 30, é chamada de TATA box, tá? Vai ser reconhecida pelos fatores gerais de transcrição. Dentre os fatores gerais de transcrição, eu trouxe aqui para vocês a proteína de ligação ao TATA box. Então, dentre os vários fatores gerais de transcrição, uma delas é a TBP, tá? Que aí seria a sigla em inglês para proteína de ligação ao TATA, tá? A TBP vai ser a primeira que vai reconhecer ali, de fato vai se ligar ao TATA box, tá? Mas vão ter outros diversos fatores gerais de transcrição que também vão se ligar e depois vão recrutar a POL2 para formar esse complexo de pré-iniciação. Eu chamo de complexo de pré-iniciação porque vão ser várias proteínas, né? Além da POL2 ali se ligando, vão ter vários fatores de transcrição. É um complexo de pré-iniciação para que ocorra, então, de fato, a iniciação da transcrição, tá? Vocês não precisam gravar os vários fatores gerais de transcrição, tá? Acho interessante gravar o TBP, que é o que vai se ligar justamente ao TATA, mas vão ter outros fatores de transcrição, como tem outro aqui sendo mostrado, ligando já ali no TBP, outros vários vão se ligando, e aqui em rosinha tá a POL2, que foi recrutada. Formou-se esse complexo de pré-iniciação, é chamado de PIC também, tá? Pela sigla. E aí, quando o complexo de pré-iniciação é formado, a gente tem, então, a liberação da RNA polimerase para ela seguir com a elongação, tá? Então, ela segue aqui, essa é a nossa POL2, seguindo com a elongação, tá? Saindo dela aqui, a gente tem o RNA sendo sintetizado. E a gente tem uma região muito importante. Então, dentre as subunidades, né, lá dos procariotos, eu falei para vocês gravarem o fator sigma. Aqui, no caso dos eucariotos, é importante a gente gravar que dentro da RNA POL2, nós temos um domínio, uma região, né, um domínio de uma das subunidades dela. Cara, eu não... Tá, um domínio de uma dessas subunidades tem esse domínio que é chamado de CTD, tá? É o CTD, que ele é uma cauda mesmo, tá? Tá sendo mostrado aqui, é uma cauda. Mas é uma região da proteína, tá? Dessa RNA polimerase. É um domínio dessa RNA polimerase que forma aí uma cauda que vai ser extremamente importante. Tá? Ele é chamado de CTD porque ele é o domínio carboxi terminal, tá? Ele está ali no finalzinho, na extremidade carboxi dessa subunidade aí da RNA POL2, tá? Então, gravem que a POL2 ela vai ter um domínio CTD, tá? O domínio carboxi terminal. Vai ser importante para diversos processos que a gente já vai ver. A Karine me perguntou se tem diferença box sem o E, BOX, e boxe com o E, tá? Eu acho que tem sim, porque todos os livros que eu vi, eles usam com o E no final, tá? Então, o Griffiths, todos eles usam essa terminologia assim, tá? Não, é com o E. Eu que tenho que escrever várias vezes, né? A gente vai errando. Mas é com o E que é o mais correto, que é pelo Griffith, tá? É com o E mesmo. Que é o mais correto, que é do inglês, né? Bom, então falamos aí da diferenciação que temos para os eucariotos para os procariotos ali nesses processos, dessas etapas, né, que ocorrem da transcrição. Mas além disso, a gente tem um outro processo que acontece com os eucariotos que não acontece com os procariotos, que a gente já sabe, você já deve conhecer aí do ensino médio, que é o processamento do RNA, tá? Vamos começar falando disso. A gente tem lá os procariotos, eles têm uma conformação bem mais simples, né? Eles não têm núcleo, não têm compartimentos internos na célula, vocês já sabem disso. O DNA está lá no citoplasma, ele é circular, a gente já falou disso também.
E aí a transcrição ela vai acontecer no próprio citoplasma. A partir do momento que o RNA começa a emergir aqui, vejam que a transcrição ainda não aconteceu, não terminou ainda, tá? Essa fita aqui em vermelha é o RNA mensageiro, por exemplo, sendo aí transcrito. Ele ainda está sendo transcrito e os ribossomos já estão realizando aí o processo de tradução. Então, o processo de tradução ele consegue ser simultâneo à transcrição no caso dos procariotos, tá? Mas no caso dos eucariotos, isso não vai acontecer, né? E o processamento do RNA, ele é extremamente importante por algumas diferenças que a gente vai ter aí entre os procariotos e os eucariotos, tá? Pelo maior nível de complexidade. Como é que se chegou até isso, né? Estudando as bactérias, né, estudando os procariotos, os geneticistas, eles começaram a estudar esses modelos porque eram modelos mais simples, DNAs menores, né? Então, quando teve aí o advento do sequenciamento aí do DNA, ainda muito rudimentar, ainda muito no início, a conclusão do sequenciamento de um genoma, ele foi feito pela primeira vez por uma bactéria, né, que tinha um genoma menor, e foi para a bactéria Escherichia coli. Chegou-se aí em 3.000 genes estando presentes, foram identificados nessa sequência de todo o genoma da bactéria, tinham aí em torno de 3.000 genes. Falaram, nossa, tem 3.000 genes para chegar nesse organismo super simples, né, unicelular, que é a bactéria. Depois foram fazendo sequenciamentos de outros organismos. Chegaram aí no eucarioto unicelular ainda, a levedura, Saccharomyces cerevisiae, a levedura aí da cerveja. Ela é mais complexa do que uma bactéria por ser um eucarioto, mas ainda é bem simples, né? Ainda é um organismo unicelular. E aí ele tinha ali 6.000 genes, tá? Então se chegou no eucarioto, um pouco mais complexo, tem 6.000 genes. E aí pensando de passar de uma levedura, pensando no genoma humano, quão mais complexo, quanto mais genes a gente teria para chegar num organismo multicelular extremamente complexo como os seres humanos. E aí, a partir disso, é que a gente chegou-se a postular que para chegar nessa complexidade, a gente deveria ter aí 100.000 genes, ou mais, 150.000 genes, né? Houve até uma determinada aposta em alguns eventos científicos, né? Em relação a isso, naquele momento. E ocorreu o sequenciamento do genoma, que eu falei para vocês lá na primeira aula, ali nos anos 2000, do genoma humano, e se chegou que nós tínhamos apenas 25.000 genes. A menor valor de aposta possível é que chegou aí perto desse valor que a gente tem aí presente no genoma humano, 25.000 genes. Mas como que pode só 25.000 genes? Se a gente tem uma quantidade de uma complexidade maior, muitas proteínas. Nós não temos somente 25.000 proteínas, né? Já se estimava que os seres humanos ali tinham em torno de 100.000 proteínas. Como é que 100.000 proteínas poderiam ser produzidas a partir de somente 25.000 genes, tá? E aí se chegou em como que a estratégia que os eucariotos começaram a fazer, em comparação com os procariotos, para ter um genoma mais complexo, que armazenasse mais informação, tá? Mas tendo um conteúdo de número de genes não tão maior assim. Como que a gente faz isso? Como que isso acontece, tá? A chave disso está na organização desses genes em exons e introns, tá? Nos eucariotos. Nos procariotos isso não acontece. Mas nos eucariotos, os nossos genes codificadores de proteínas, tá? Eles estão aí em trechos. Vocês lembram disso, dos exons e dos introns? Então, a gente tem trechos de exons, que são os trechos realmente, de fato, codificadores, tá? Sendo aí espaçados entre trechos que são introns, que não são codificadores, tá? E o fato de existir esses trechos, tá? Esses genes colocados, dispostos em trechos, faz com que a gente possa realizar um processo chamado de recomposição alternativa, tá? Então, esses exons, eles vão
ser, né, unidos, a gente vai remover essas regiões que não são codificadoras, vamos remover os introns, que são os intrusos, né? Chama de intruso, que você já sabe que é o intron que está entrando ali, que não é para ele estar ali. Então, a gente vai remover os introns e juntar os exons. E com essa possibilidade de remover os introns e juntar os exons, a gente tem a possibilidade de juntar esses exons de formas alternativas. Botar esse exon com esse, não botar esse exon, tirar esse, colocar aquele e fazer aí recompor, tá? Dentro do mesmo gene, então, a gente vai ter informação genética para mais de uma proteína diferente, tá? Essa é a grande jogada, tá? De colocar esse genoma aí organizado em trechos de regiões codificadoras de proteínas separadas por regiões não codificadoras, tá? Todos os eucariotos fazem recomposição alternativa? Sim, fazem, mas em frequências distintas. O Saccharomyces cerevisiae, né, essa levedura, não faz muito, não tem muita frequência em realizar essa recomposição alternativa, tá? Menos complexo. Pensem isso, menos complexo. Plantas também não é tão comum. Ocorre com uma determinada frequência, mas não com tanta quanto outros organismos, como os animais e como principalmente os humanos. Tá? Nos humanos, 70% aí dos genes codificadores de proteínas são alternativamente recompostos. Então, a maioria dos nossos genes são alternativamente recompostos, ou seja, vão gerar aí diferentes proteínas, tá? E por isso essa complexidade que a gente tem. Quando pensa em complexidade, pensa nas várias células que a gente tem, né? A célula epitelial, no neurônio, na célula que está no sangue, na célula muscular, são completamente diferentes, expressam proteínas completamente diferentes, tá? E isso está muito ligado à recomposição alternativa, tá? Então, dentre os diferentes tipos celulares, vamos estar recompondo alternativamente. Em diferentes fases do desenvolvimento celular, também vamos estar recompondo alternativamente, tá? Então, em eucariotos, ocorre no núcleo a transcrição, óbvio, porque no núcleo que está o DNA, e esse RNA que é mensageiro que é obtido, ele é chamado ainda de pré-RNA, porque ele passa por um processo aí, por um processamento, né? Por um processamento desse RNA. E aí sim nós temos o nosso RNA mensageiro maduro para ser transportado para o citoplasma e ser usado no processo de tradução, tá? E a gente vai falar um pouquinho de como ocorre esse processamento do RNA. Ele ocorre com 3 processos diferentes, tá? Então, são 3 etapas que acontecem de processamento do RNA aí em eucariotos para ele ficar maduro, para ele estar prontinho para realizar aí a tradução, tá? Então, o primeiro deles é o processo de revestimento. O revestimento, ele é o quê? Ele é justamente revestir, tá? A ponta 5' desse RNA, esse pré-RNA que está sendo sintetizado. Então, aqui a gente tem a RNA polimerase, tá? Com o seu domínio CTD, tá? Ela tá fazendo a transcrição, tá gerando esse RNA aqui, sintetizando esse RNA, do 5' para o 3'. Isso quer dizer que se ela tá do 5' para o 3', conforme ela vai elongando, vai emergindo, vai saindo ali desse sítio ativo da RNA pol, tá? A ponta 5' do RNA mensageiro, tá? Então, a partir do momento que a ponta 5' já emerge, já começa a sair ali, o processamento do RNA já começa a acontecer. Esse processamento, então, ele não ocorre depois que a transcrição acabou. Ocorre durante a transcrição, como a gente vai ver. Então, o primeiro processo acontece na ponta 5'. Então, emergiu a ponta 5' do RNA, já vai acontecer um revestimento nessa ponta. Para quê? Para proteger esse RNA contra a degradação. Esse RNA ele vai ser transportado para o citoplasma. Ele tem que se permanecer ali no citoplasma por um período suficiente para que ocorra aí a tradução e produção da proteína em questão, tá? Então,
Ele tem que ser protegido contra a degradação. Então, essa ponta 5' ela é importante na proteção desse RNA, tá? E também no reconhecimento, tá? Desse RNA mensageiro para a etapa de tradução, que a gente já vai ver, tá? Então, esse revestimento acontece na ponta 5' por uma ligação 5' que vai acontecer, que é uma ligação diferente, né? Não é uma ligação 5', 3'. É uma ligação 5', com um nucleotídeo aí de metilguanosina, tá? É uma guanosina, é um nucleotídeo que tem uma guanina, mas uma guanina metilada, tá? Uma guanina aí um pouquinho diferente e vai fazer uma ligação meio diferente, uma ligação 5', pela ponta 5' dela. E aí essa ligação ela é bem diferente das outras, né? E por isso aí as nucleases, as possíveis enzimas que poderiam aí degradar esse RNA não conseguem quebrar essa ligação, tá? E por isso ele vai ser protegido por esse revestimento, tá? Esse processo ele vai acontecer ele vai ocorrer, né? Vai ser feito por enzimas aí, diversas enzimas, não precisa gravar aqui enzimas, são as enzimas aí que vão fazer esse revestimento, tá? E essas enzimas elas vão estar ali presentes. Esse processo ele vai ser sempre coordenado, mediado pelo CTD. Então o CTD, que eu falei que é importante para você, que era importante, né? É um domínio que está ali na região, justamente de onde o RNA vai emergir, tá? E aí ele fica coordenando os processos ligados ao processamento do RNA. Então ele coordenou ali o revestimento, se ligou, as proteínas de revestimento vão se ligar a ele, vão entender que tem que fazer aqui, ó, o 5' saiu, beleza, agora adicione o CAP, faça o revestimento, né? Tudo isso. Esse processo vai ser mediado pelo CTD. O segundo processo, pode falar, Karine. Sim, tem a ver, mas a gente vai falar daqui a pouco. Não. Exons e introns agora que a gente vai falar deles, no segundo processo. O CAP é simplesmente a adição de um nucleotídeo na ponta 5'. Então, a ponta 5' emergiu, eu vou adicionar um nucleotídeo, mas vocês viram que é uma ligação meio diferente daquela ligação normal. Uma ligação diferente, um nucleotídeo que está metilado, tá? Aí ele representa aqui como se fosse uma capinha mesmo, né? É como se você tivesse ali uma ligação diferenciada acontecendo nessa ponta, tá? Que impede a degradação por essa ponta e também ajuda no reconhecimento lá dos ribossomos na hora de fazer a tradução. A gente já vai falar. Não, a região 5' UTR, ela está aqui, presente, no início aqui, tá? Ela está ali e vai continuar ali, tá? Não. O CAP é esse nucleotídeo que vai ser adicionado. Então, emergiu lá a sequência de nucleotídeos do RNA, e aí as enzimas de revestimento vêm e adicionam esse outro nucleotídeo com essa ligação super diferente ali na ponta, tá? Beleza. O segundo processo que é a tal da recomposição, ou splicing. As pessoas gostam muito do termo em inglês, mas eu gosto mais dos termos em português, que eu acho mais fácil a gente associar. Né, em inglês se chama splicing, todo mundo conhece, né, por esse termo. Mas em português é chamado de recomposição, tá? Então a gente tem que recompor, né, os trechos, né? A gente já falou que o RNA, então, ele vai estar presente nele, né, nessas sequências codificadoras de proteínas, a gente vai ter regiões de exons e regiões de introns. Então a gente tem que remover os introns, correto? Beleza. Então, esse processo de recomposição é justamente a remoção dos introns e junção dos exons, tá? Quem é que vai fazer esse processo? A maquinaria do spliciosomo, tá? Então, spliciosomo é por quê? Porque a gente tem várias proteínas associadas formando esse complexo aí, spliceossomo, tá? Então, aqui maquinaria de recomposição do RNA, que é o spliceossomo aqui, vai fazer uma interação também com o CTD e vai fazer a interação com o RNA em si para reconhecer as regiões de introns e removê-las.
Como que ele reconhece? Como que o spliceossomo reconhece? No spliceossomo, nós vamos ter aí ribonúcleoproteínas nucleares. Tá? Por que elas são chamadas de ribonúcleoproteínas nucleares? Porque são proteínas que têm ribonucleotídeos nucleares, tá? Que tem justamente os snRNAs. Lembra daqueles pequenos RNAs nucleares que eu mostrei para vocês lá atrás? Entre os RNAs funcionais, nós temos pequenos RNAs que são muito importantes, curtinhos mesmo, pequenos RNAs, pequenas sequências de RNA, tá? E entre essas sequências a gente tem o snRNA, que vai estar associado a essas proteínas que estão lá no spliceossomo, tá? E aí essa associação forma o que a gente chama de snRNP, tá? Porque aí a gente tem as ribonucleoproteínas nucleares, mas é uma associação de proteína com snRNA, tá? Por que o snRNA vai ser importante ali? O snRNA, ele vai ter uma sequência nele, esse pequeno RNA, que é uma sequência conservada, tá? Que vai ser complementar às sequências que vão estar lá nas junções exons e introns. Então, a gente tem as regiões de junção exon e intron que devem ser reconhecidas. Para quê? Para cortar certo, né? Se você vai cortar o intron fora, você tem que cortar corretamente. Você tem que cortar do início ao final daquele intron, tá? E o início e o final daquele intron vai ser uma região de junção entre exon e intron. Então, aqui a gente tem o exon em vermelho, tá? Aqui a gente tem uma região de junção, o exon aqui e o intron, tá? Esse é o sítio de corte, né, do lado 5', e esse é o sítio de corte do lado 3', tá? Então temos aí as duas junções, elas têm que ser reconhecidas de forma correta para que seja removido aquele intron, tá? E para reconhecer essas regiões, a gente tem sequências conservadas dessas regiões, tá? Principalmente, nós temos uma sequência GU na ponta 5' e uma sequência AG na ponta 3' desses introns, tá? E aí chega nessas sequências conservadas, elas são chamadas aí pela regra GU-AG, por conta disso, né? Porque você tem o GU aqui e o AG aqui, tá? Então, o snRNA, que está lá na ribonucleoproteína nuclear, está lá no spliceossomo, ele complementariza com essas sequências conservadas, tá? Então, é assim que essas proteínas conseguem reconhecer essas regiões aí conservadas, tá? Então, consegue se ligar, tá? Ligando, então, fazendo a complementarização com essa região, é que vai acontecer o reconhecimento desse intron e o corte dele, tá? Não vou passar aqui o processo, o mecanismo de catálise de remoção desse intron em si, mas é interessante vocês saberem que estudos mais recentes mostram que o RNA, esse snRNA, não só vai tá ali como complementarizando, e o próprio RNA mensageiro em si, né, o fato de ele ser um RNA, ter a sua hidroxila reativa, ele vai participar nessa catálise. Então, esse corte que ocorre dos introns tem participação catalítica da 2'OH, tá? Do RNA em si, tá? Pode falar. Então, mais recentemente, não tão recente assim, mas mais recentemente, aí, posso até trazer, né? Saiu na capa da Nature. Foi uma capa bem bonita, inclusive, que é o tema da capa é O Mundo do RNA. Porque, na verdade, isso trouxe a ideia de que o RNA já foi a nossa proteína. Já foi a nossa informação genética e proteína ao mesmo tempo. Quem é que consegue ter informação genética e ser parcialmente aí, enzima, né? Parcialmente proteína ao mesmo tempo? É o RNA. Então, se pensou, né, e se traz essa teoria de que o RNA ele veio antes do DNA, né? Antes de existir aí o DNA em si e as proteínas em si, tá? Então, esses estudos recentes, eles trouxeram essa comprovação de que o RNA, ele participa da catálise que acontece para a remoção dos introns, tá?
É só isso que eu falei, Leonardo. Era só, na verdade, é uma informação adicional, só para vocês saberem, porque eu acho extremamente curioso, extremamente interessante isso, né? Essa possibilidade. E esse processo de recomposição, assim como o revestimento, é mediado pelo CTD. Então, o CTD está ali, presente, na região onde emerge o RNA, e ele vai interagir com as proteínas do spliceossomo também, para que ocorra de forma correta aí a recomposição, tá? E o terceiro processo é o processo de clivagem e poliadenilação, tá? Então, o último processo vai ser a clivagem e poliadenilação. Então, a gente já tem o RNA aqui, os introns foram removidos e está chegando no final. Ó, a transcrição está chegando no final. Estamos chegando aí na ponta 3' desse RNA aí mensageiro, tá? E aí, o que vai acontecer na ponta 3'? Vai acontecer uma clivagem, tá? Então, tem até uma tesourinha aqui, né? Então, tem uma proteína que vai clivar a sequência, cortar a sequência, vai reconhecer uma determinada região, né? Nessa ponta aí 3' UTR, tá? Ela não vai cortar na parte da sequência codificadora, ela vai cortar ali na região 3' UTR, né? Então, nessa região 3' UTR, ela faz a clivagem, um corte, e adiciona nessa ponta 3' uma cauda poliar. O que é uma cauda poliar, professora? É uma sequência, um trecho de sequência de 150 a 200 nucleotídeos de adenina. É basicamente uma sequência A, 150 a 200 nucleotídeos, tá? Por isso chamado de poli-A, tá? Então, essa cauda poliar, que é simplesmente uma sequência de RNA de adeninas normais e é adicionada na ponta 3' por uma ligação normal, tá? Não é igual ao CAP. Uma ligação normal, uma ligação fosfodiéster. Então, você adiciona uma cauda poliar ali, que vai ter a função de quê? De proteger a região codificante. Isso quer dizer que o RNA mensageiro em eucariotos, ele vai sendo degradado não pela ponta onde está o CAP, porque o CAP impede, lembra, de degradar. Ele vai ser degradado pela ponta 3', pela ponta onde está a cauda poliar, tá? Então, ele vai ser degradado por ali, vai sendo aos pouquinhos degradado, vai perdendo os nucleotídeos, mas você tem ali 150, 200 nucleotídeos, né, de adeninas que protegem ali a informação codificante que está mais para dentro desse RNA, tá? Então, a cauda poliar, ela dá um período ali de proteção, dá um sufoco ali para o RNA mensageiro poder se manter no citoplasma por um determinado período, tá? Não vai se manter para sempre, ele vai ser degradado em algum momento e novos vão ser produzidos, claro, obviamente. E isso é importante, que essa modificação aí desses RNA mensageiros, agora ele é importante dele estar ali presente sendo traduzido, mas em determinada outra situação em que a célula se encontre não é importante, tá? Então, essa ciclagem aí de RNA mensageiro, eles vão sendo degradados e vão sendo produzidos novamente, ela é importante de acontecer, mas não que aconteça muito rapidamente, né? Então, por isso, a cauda poliar está ali para proteger, tá? Esse RNA mensageiro. O processo de clivagem e poliadenilação também é mediado pelo CTD. Tá? Então, as proteínas que realizam essa clivagem e essa adição na ponta 3' também vão interagir com o CTD. Tá? Então, transcrição vai acontecendo, o processamento do RNA vai acontecendo simultaneamente. Acabou a transcrição, né? Sai o RNA ali já maduro. Tá? Maduro para ser transportado para o citoplasma e então a gente tem aí o processo de tradução, tá?